Olá pessoal, tudo bem? Estamos hoje com mais um Aqui em Pauta, Direito e Cidadania, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que não me é muito confortável por não ser da minha área de especialização, mas tendo em vista os diversos pedidos que foram realizados nesse sentido, vamos conversar um pouquinho sobre ele, tá? Que é o quê? Os diversos regimes de bens entre cônjuges que a gente tem no Brasil. O pessoal mandou muitas dúvidas a respeito dos regimes de bens e quais as diferenças entre eles. Então nós vamos conversar aqui bem rapidamente, né? Vamos convidar aí pessoas que são mais especializadas na área para trazer mais dúvidas. Se eu não conseguir esclarecer muito bem aqui, então podem continuar mandando as dúvidas de vocês, tá? Bom, pessoal, basicamente nós temos alguns regimes de bens aqui no Brasil. Quais são? A separação total de bens, a separação obrigatória de bens, tá? A comunhão universal de bens, a comunhão parcial de bens e o regime de participação final nos aquestos. Tá? Esse é um regime que não tem sido muito utilizado, a participação final nos aquestos, tendo em vista a grande complexibilidade que existe no caso de uma separação ou até mesmo na sucessão, porque só alguns dos bens é que se comunicam entre as partes, né? Entre o casal, os cônjuges. Bom, e aí eu vi ali que o pessoal confunde muito separação obrigatória de separação total de bens. Pessoal, a separação obrigatória, ela é na realidade a separação total de bens, só que em determinadas vezes a lei exige que o regime a ser adotado seja de separação total de bens. Por exemplo, quando as pessoas que vão casar já têm uma idade mais avançada, né? Ou quando a pessoa é separada, tem um filho menor e se se divorciou e não realizou ainda a partilha de bens, certo? Nesse caso, é obrigatório o regime da separação total de bens. O que significa separação total de bens, basicamente? O que é do cônjuge, de um cônjuge é dele, o que é do outro cônjuge é do outro cônjuge e os bens não se misturam, né? No caso de um divórcio ou de uma separação, cada um fica com o que é seu, certo? Mas no caso da sucessão, o cônjuge sobrevivente, ele é herdeiro do cônjuge de cujos, então vai concorrer junto com os demais herdeiros, filhos ou ascendentes, né? O fato de haver a separação total de bens é o regime de casamento, não significa que o cônjuge não é herdeiro, certo? Bom, o da comunhão universal de bens é onde todos os bens do casal se comunicam. Aqueles que eles adquiriram juntos durante a convivência, aqueles que um deles tenha herdado, tenha recebido como doação ou legado, a não ser que venha com cláusula de incomunicabilidade, né? Nesse único caso é que não se comunicaria com o cônjuge. E o regime da comunhão parcial de bens é aquele onde só se comunicam os bens onerosamente adquiridos na constância do casamento ou da união estável. O que significa isso? Aqueles bens que os cônjuges compraram, né, que os cônjuges gastaram para adquirir, esses bens se comunicam entre ambos os cônjuges, certo? Não importa. Carlota, a Carlota se casou com o João no regime de comunhão parcial. Quando a Carlota se casou, a Carlota já tinha um imóvel. Esse imóvel não se comunica. No caso de uma separação, o João não tem direito à parte desse imóvel. Mas a Carlota e o João, ou só a Carlota, comprou um carro. Bom, quando eles se separarem, esse carro é metade da Carlota e metade do João, certo? Bom, na comunhão universal, como eu disse, tudo se comunica. Só que no caso de falecimento, o herdeiro, o cônjuge sobrevivente, ele não é herdeiro. Por quê? Porque ele já é meio, ele já tem metade de tudo, então ele não tem por que entrar na concorrência com os demais herdeiros, tá? Bom, Carlota, e se eu, ao invés de me casar, eu constituir uma união estável, mesmo que não seja lá no cartório
né, no cartório, no registro civil. Eu simplesmente fui morar com uma pessoa, tô há anos com ela, mas a gente não fez nenhum documento, a gente não colocou nada no papel. Qual é o regime que é afeto, né, a nós? Bom, a nossa legislação, ela determina o quê? Que se você vive em união estável e não escolheu um regime de bens, o regime que se aplica à sua união estável é o regime da comunhão parcial de bens, certo? Vocês podem escolher um regime diferente, aqueles que querem viver em união estável, podem, mas para isso precisa ser feito um pacto antinupcial que deve ser realizado lá no cartório de registro civil. Do contrário, um contrato particular realizado entre as partes, via de regra, veja bem, via de regra não tem validade. Isso não significa que não possa ser dado validade posteriormente com anuência das partes, através de homologação judicial ou etc, né? São casos à parte que daí tem que se verificar no caso em concreto, como a gente diz, ou no caso a caso, certo? Mas via de regra também não é válido. E uma pergunta que surgiu aqui mais de uma vez, que eu achei bastante interessante essa pergunta, é o seguinte: perguntaram aqui, Carlota, no Brasil eu posso fazer um contrato com o meu cônjuge ou com o meu companheiro, me casei, né? Não escolhi um regime de bens ou escolhi um regime de bens, mas eu quero fazer um contrato, colocando cláusulas de como é que a gente vai dividir os bens no caso de separação, no caso de um de nós dois morrermos ou no caso de haver traição por uma das partes. Bom, pessoal, a nossa lei, o nosso regramento jurídico não traz essa previsão, né? Talvez o pessoal tenha perguntado isso porque vê muito isso em filme, nos Estados Unidos isso é muito comum, né? No Brasil nós não temos isso na nossa legislação. Então no direito brasileiro a gente costuma dizer o seguinte, que tudo aquilo ao particular, tudo aquilo que não é vedado por lei é permitido. Ao público, os órgãos públicos só podem fazer aquilo que a lei permite a eles fazer. O particular não, eles podem fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então eu poderia fazer esse contrato seria válido? Bom, nós temos muitas discussões doutrinárias a respeito disso, né? Por quê? Porque no Brasil o casamento, ele não é considerado um contrato, né? Um contrato particular, como a gente vê em alguns outros países. Ele tem algumas outras ingerências e a gente observa que a própria Constituição Federal traz no seu corpo uma preocupação com o casamento, né? A gente teve uma discussão vasta na nossa jurisprudência que chegou ao STF sobre se a união estável era equiparado ao casamento ou não, enfim, então se tem uma preocupação sobre os direitos da personalidade que rodeiam o instituto do casamento, e no Brasil, via de regra, ou pelo menos a maior parte da doutrina, não considera o casamento como um contrato. Tá? E se ele não é um contrato realizado, né, com disposição de vontades das duas partes, ele não é uma simples relação contratual, teoricamente, esses contratos realizados entre cônjuges para possível divórcio, no caso de traição ou outros fatos, não teriam validade, certo? Bom, mas isso também é uma discussão que precisa ser observada no caso a caso. Eu espero que eu tenha conseguido sanar as dúvidas de vocês aí, e mesmo não sendo, né, não é a minha especialidade, direito de família, espero que eu tenha conseguido, e podem continuar mandando as dúvidas de vocês. Tem vindo questionamentos muito interessantes aqui, tá? E vamos continuar desenvolvendo esse tema também, tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima!